A Fórmula 1 está prestes a implementar a maior mudança de regras de sua história, com carros e motores totalmente novos em 2026. Antes dessa revolução, conversamos com o chefe da Fórmula 1, Stefano Domenicali, sobre essa mudança e sobre os rumos que a categoria planeja. Juntos, analisamos dados de enquetes feitas na nossa comunidade do YouTube e fizemos perguntas enviadas por membros do The Race Members Club. Aqui está o que Domenicali revelou nessa conversa. A longo prazo, Domenicali pensa em um motor V8 híbrido que funcione com combustível sustentável. Há um consenso crescente de que a categoria se beneficiaria abandonando os caros e complexos motores híbridos turbo, e se discute muito como deve ser o motor da Fórmula 1 no futuro. Domenicali já falou muitas vezes que aceita seguir em outra direção, principalmente com a chegada dos combustíveis sustentáveis. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, também já expressou sua preferência pelos V8, mas as discussões que ele teve antes sobre os V10 não tiveram muito apoio dos fabricantes. A enquete do The Race no YouTube mostrou que 86% dos participantes são a favor do V10 ou do V8 com combustível sustentável. Apenas 7% querem a continuidade dos híbridos turbo. Domenicali também acha que esse é o melhor caminho. Os V8 foram usados pela última vez na Fórmula 1 de 2006 a 2013 e então foram substituídos pelos híbridos turbo. Existem dois pontos essenciais ao retorno dos V8. Primeiro, os motores precisam funcionar com combustível totalmente sustentável. A Fórmula 1 vê nisso mais do que uma liderança tecnológica. Vê também uma relevância crítica para fabricantes e governos no mundo todo. Segundo, a tecnologia híbrida precisa ser mantida de alguma maneira. Como a eletrificação ainda será utilizada pela indústria automotiva nos próximos anos, a Fórmula 1 não pode abandonar totalmente o uso de energia por bateria. Mas uma mudança para o V8 não vai acontecer da noite para o dia. Domenicali enfatiza a importância de focar no regulamento de 2026, que vai introduzir uma nova geração de unidades de potência. Ainda existem dúvidas sobre o sucesso ou fracasso dessas novas regras, mas muita gente na Fórmula 1 considera errado descartá-las antes mesmo dos carros entrarem na pista pela primeira vez. Atualmente, a Fórmula 1 está comprometida com o regulamento de híbridos turbo até 2030, mas já se cogita mudar a partir de 2029. Tudo vai depender de como as unidades de potência de 2026 se saírem. Se não funcionarem bem, a mudança pode vir antes. Se funcionarem, 2030 é o prazo mais provável. E pela resposta dos fãs, não resta dúvida de que há um enorme desejo de ver os V8 de volta. Embora a Fórmula 1 já tenha um teto de gastos, nada impede a busca por uma redução de custos ainda maior. E já se detectou alguns setores dos carros onde se pode cortar custos. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, sugeriu recentemente a padronização de mais peças, o que reduziria custos e também poderia diminuir o peso dos carros. Os principais focos são o câmbio e o combustível, duas áreas que são livres atualmente, mas poderiam ser padronizadas facilmente. Domenicali gosta da ideia de padronizar mais componentes. Ele acredita que simplificar peças que não afetam o desempenho vai permitir às equipes concentrar seus esforços no que realmente importa. O câmbio, por exemplo, já foi um fator importante no tempo de volta, mas hoje todos são tão semelhantes que deixaram de ser um diferencial de desempenho. As baterias também poderiam ser padronizadas, mesmo que algumas equipes vejam nelas uma vantagem competitiva. O plano de Domenicali é priorizar tecnologias que façam a Fórmula 1 avançar e garantam que ela se mantenha na vanguarda de áreas de maior relevância. Carros e unidades de potência totalmente novos em 2026 vão constituir a maior mudança de regras da história da Fórmula 1. A dimensão dessa mudança causou controvérsias. Pilotos e equipes ficaram preocupados com a perda de desempenho dos carros e da qualidade das corridas. Há preocupação sobre a possibilidade dos carros ficarem sem energia elétrica no meio das retas ou precisarem fazer manobras estranhas nas curvas para recuperar essa energia. Esses alertas iniciais têm sido descartados pela FIA, que garante que o trabalho feito junto às equipes nos últimos meses resolveu esses problemas. Domenicali compartilha esse otimismo. Ele diz que quando a nova era começar, os grandes dramas já terão sido resolvidos.
Ele também observa que alguns comentários recentes de equipes e pilotos precisam ser vistos com cautela, já que alguém pode estar tentando criar uma narrativa negativa para forçar mudanças que lhe beneficiem. Segundo Domenicali, algumas equipes estão jogando esse jogo, e isso leva a certos comentários e opiniões. Ele acrescenta que preocupações iniciais, como o uso excessivo de lift and coast, que é desacelerar mais cedo antes das freadas para economizar energia, já estão diminuindo à medida que a FIA e as equipes refinam as regras. Domenicali pede paciência até que os carros de 2026 entrem na pista, mas acredita que pode levar um tempo até se ter uma visão mais completa. Ele alerta contra reações exageradas caso o início da temporada de 2026 seja difícil. Para ele, as mudanças vão ficar claras logo no início, quando as equipes perceberem rapidamente onde acertaram e onde erraram. E lembra que algumas podem esperar para definir a direção de seu desenvolvimento até verem o que as outras estão fazendo. Por isso, a Fórmula 1 precisa dar tempo para as coisas se estabilizarem. E Domenicali acredita que a corrida de abertura, na Austrália, será muito diferente da etapa final, em Abu Dhabi. Motores a hidrogênio vêm despertando interesse como uma possível opção futura para a Fórmula 1. E faz todo sentido a categoria se antecipar, já que muitos fabricantes de automóveis acreditam que os carros elétricos se tornarão inviáveis quando a tecnologia do hidrogênio for produzida em massa. Embora o sucesso dos motores a hidrogênio colocasse a Fórmula 1 anos à frente dos carros de rua, Domenicali diz que é preciso ser realista. Segundo ele, a tecnologia do hidrogênio ainda não está pronta para as pistas. A série Off-Road Extreme H da FIA ainda está em fase de teste, e a previsão é de que carros a hidrogênio só corram em Le Mans no fim dessa década. A tecnologia, apesar de promissora para carros de rua, ainda tem problemas de segurança e seria muito complexo utilizá-la na Fórmula 1. Domenicali acredita que ela só será uma opção realista daqui a uns 10 anos. As corridas sprint já viraram parte do calendário da Fórmula 1, mas pode haver mudanças. Domenicali pretende discutir com equipes e pilotos a ideia de aumentar o número de sprints e também delas adotarem os grids invertidos. Embora a Fórmula 1 deva manter 6 corridas sprint em 2026, pensa-se em aumentá-las no futuro. Com a maior disposição das equipes e fãs para testar ideias mais radicais, os grids invertidos podem ser considerados. Grids invertidos são usados na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Na Fórmula 2, as 10 primeiras posições do Qualify são invertidas na corrida sprint, no sábado. Na Fórmula 3, são as 12 primeiras. Ainda não está claro como um grid invertido funcionaria nos fins de semana de sprint da Fórmula 1. Como já existe um Qualify específico para sprint, não faria sentido simplesmente inverter essa ordem, já que os pilotos poderiam tentar se classificar mais atrás de propósito, para largar na frente. Uma solução seria ter apenas uma classificação para sprint e para o Grande Prêmio, e então inverter para a corrida curta de sábado. Mas isso abriria outro problema. O que fazer com a programação de sábado à tarde, que é quando se realiza o Qualify tradicional? Pelo que se vê, a Fórmula 1 vai precisar testar alguns formatos até encontrar o ideal. Domenicali sempre disse que a Fórmula 1 não deve ter medo de fazer experiências, pois só assim se manterá atualizada e atrairá novos fãs. Mas ele não vai seguir o modelo da MotoGP, com sprint em todas as etapas. Ele acredita que pular de 6 sprints para 24 de uma vez não tem lógica. O mais provável é um aumento gradual, talvez para 8 ou 10 em 2027, e então avaliar os resultados. A pressão dos promotores por mais corridas sprint vem no momento em que há mais países querendo vagas em um calendário que não tem mais espaço. Definir o número ideal de corridas sempre foi tema de debate na Fórmula 1. E uma enquete recente no YouTube do The Race mostrou que 44% dos participantes acham que o calendário deve ficar entre 19 e 21 etapas. Domenicali se alinha aos 25% que preferem de 22 a 24 etapas, um número que equilibra o sucesso comercial, engajamento dos fãs e sustentabilidade para as equipes. Como a Fórmula 1 disputa a atenção do público com o futebol e o beisebol, manter um calendário cheio é essencial, especialmente porque a demanda é óbvia. Isso mostra que pelo menos uma coisa não vai mudar drasticamente no futuro, que é o número de corridas.